Era o final do século XIX, no coração quente e impiedoso do sertão de Goiás, precisamente no ano de 1892. O sol parecia uma fornalha suspensa no céu sem nuvens, castigando a terra vermelha que se abria em rachaduras profundas como feridas antigas. A poeira subia em nuvens finas toda vez que uma carroça passava, misturando-se ao cheiro de couro velho, suor de animais e fumaça de fogueiras distantes. No pequeno povoado de Santo Aleixo, onde as ruas eram apenas terra batida e as casas de taipa pareciam encolhidas sob o peso do calor, uma multidão se formava devagar, atraída por gritos roucos que cortavam o ar parado da tarde. No centro de tudo, parada diante da venda principal, uma carroça simples, coberta por um punhado de feno seco, servia de palco para a cena mais cruel que o povoado já vira em anos. Sobre ela, sentada com as costas curvadas e o corpo tremendo, estava Valentina, uma jovem de apenas 19 anos. Seus cabelos loiros claros caíam soltos e embaraçados sobre os ombros magros, emoldurando um rosto pálido marcado pelo choro recente. Os olhos, de um azul profundo como o céu antes da tempestade, estavam vermelhos e inchados, cheios de uma vergonha que queimava mais do que o sol. Suas mãos e pés estavam amarrados com cordas grossas e ásperas, que deixavam marcas roxas na pele delicada. Ela se contorcia levemente, tentando esconder o rosto, mas não havia onde se esconder. O vestido simples e rasgado mal cobria o corpo, e cada respiração parecia um esforço para não desabar ali mesmo. À frente da carroça, o homem responsável por aquela humilhação gritava com voz rouca e cheia de escárnio. Nicanor, o padrasto dela, era um sujeito baixo, de barba por fazer e olhos pequenos e gananciosos. Ele gesticulava como um leiloeiro de gado, apontando para Valentina como se ela fosse apenas mais uma cabeça de boi. Quem dá mais, gente boa? Olhem só esta moça forte, saudável, de 19 anos. Não come muito, não reclama, só precisa de mão firme para domar. Quem leva essa mercadoria para casa hoje? A multidão murmurava baixinho. Alguns olhavam com pena, outros com medo, mas ninguém ousava se aproximar. As mulheres puxavam os filhos para trás das saias, cochichando entre si. Isso é pecado, vender a própria enteada como animal, dizia uma senhora de lenço na cabeça. Cala a boca, vizinha, se não sobra para nós também, respondia a outra, puxando-a pelo braço. Valentina fechava os olhos com força, tentando apagar o mundo ao redor. Na mente dela, ecoavam as memórias dolorosas. A mãe falecida há poucos meses, os tapas que Nicanor lhe dava quando bebia demais, as noites em que ele ameaçava vendê-la para pagar dívidas de jogo. Eu não sou mercadoria, pensava ela, mas as cordas nos pulsos diziam o contrário. Nicanor continuava rindo, cuspindo no chão. Se ninguém pagar, deixa-la para os tropeiros da estrada. Eles sabem como usar uma moça bonita. O silêncio da praça era pesado, quebrado apenas pelo relinchar distante de cavalos e pelo vento que levantava mais poeira. Foi então que o ar pareceu mudar. Um cavalo negro, alto e lustroso, parou diante da carroça com um tropel firme. Montado nele estava um homem que todos conheciam, mas poucos ousavam olhar nos olhos. Afonso, o fazendeiro mais rico da região, tinha apenas 28 anos, mas carregava a postura de quem comandava terras imensas de gado e café. Ombros largos, braços fortes marcados pelo trabalho, rosto anguloso e olhos castanhos penetrantes como lâminas. Ele desmontou devagar, as esporas tilintando contra o chão seco. A multidão abriu espaço automaticamente. Nicanor parou de gritar, surpreso, mas logo abriu um sorriso falso. Seu Afonso! Que honra! Veio fazer negócio? Afonso não respondeu de imediato. Seus olhos fixaram-se em Valentina por um longo segundo. Ela ergueu o rosto pela primeira vez, e mesmo através das lágrimas, sentiu algo estranho. Não era só medo, era uma faísca de surpresa. Aquele homem não olhava para ela como os outros. Não havia desejo sujo nem desprezo. Havia raiva contida, dirigida a Nicanor. Quanto você quer por ela? Perguntou Afonso com voz grave e baixa, mas que ecoou como trovão. A multidão prendeu a respiração. Nicanor, sentindo o cheiro de dinheiro, esfregou as mãos.
Para o senhor, que é homem de posses, vai sair caro. Mas sei que não vai regatear. 500 mil réis e ela é sua. Afonso não piscou. Tirou do bolso interno do colete um maço grosso de notas, contou rapidamente e jogou o dinheiro aos pés da carroça, como se fosse lixo. Está pago. Solte ela agora. Nicanor arregalou os olhos, mas não discutiu. Com as mãos trêmulas, cortou as cordas. Valentina sentiu as pernas fraquejarem quando finalmente pôde se levantar. As marcas vermelhas nos pulsos ardiam, mas o coração batia descompassado por outro motivo: liberdade? Ou apenas troca de dono? Afonso estendeu a mão firme, mas sem violência. Venha. Ela hesitou, a voz presa na garganta. Eu não quero ir com o senhor. Nicanor soltou uma gargalhada áspera. Não quer? Pois não tem escolha, menina. Agradeça que achou um destino melhor do que merecia. Afonso virou-se para ele com olhar de aço. Já recebeu seu dinheiro. Calhe a boca e suma da minha frente. Nicanor, covarde como sempre, abaixou a cabeça e recuou. O povo abriu caminho em silêncio absoluto enquanto Afonso conduzia Valentina até o cavalo negro. Monte, disse ele. Ela confessou baixinho, nunca andei num cavalo desses. Sem dizer mais nada, ele a segurou pela cintura com cuidado surpreendente e a colocou na sela, à sua frente. O contato foi breve, mas suficiente para Valentina sentir o calor daqueles braços fortes, e estranhamente, uma proteção silenciosa que ela nunca conhecera. Eles partiram. A poeira subia atrás das patas do cavalo, misturando-se às lágrimas que Valentina não conseguia mais conter. O povoado de Santo Aleixo ficou para trás, mas os murmúrios cresceriam por semanas. O fazendeiro milionário havia comprado a enteada de Nicanor na praça pública, diante de todos. Durante a longa viagem pela estrada árida, o silêncio era cortado apenas pelo vento e pelo tropel ritmado. Valentina, ainda tremendo, finalmente reuniu coragem. O senhor vai me prender? Vai me tratar como escrava? Afonso apertou as rédeas, respirou fundo e respondeu com voz firme: ninguém mais vai pôr as mãos em você. Enquanto estiver na minha fazenda, estará segura. Ela não soube se acreditava, mas algo no tom dele, sério, sem mentiras, a fez calar. O sol se punha no horizonte, pintando o sertão de tons vermelhos e dourados. A viagem era longa, cheia de curvas entre campos secos e pequenas matas. Valentina sentia o corpo de Afonso atrás dela, protetor, mais distante. Cada quilômetro a afastava do inferno que conhecera, mas também a levava para um futuro incerto. Ela pensava na mãe, nas promessas quebradas, nas noites de fome e medo. Por que ele fez isso? Perguntava-se. Afonso, por sua vez, olhava o horizonte com o maxilar cerrado. A imagem daquela moça amarrada havia despertado nele memórias que ele tentava enterrar havia anos. Na manhã seguinte, os rumores já corriam soltos pelo povoado. Na venda, na beira do poço, nas rodas de cachaça, todos falavam da mesma coisa. Não foi compra, foi resgate, dizia um vaqueiro. Resgate nada. Ele quis uma moça bonita para casa, retrucava outro. As mulheres comentavam com pena: pobre menina, primeiro vendida pelo padrasto, agora entregue a um homem poderoso. Mas pelo menos ele não é ruim como Nicanor. Enquanto isso, na fazenda de Afonso, Valentina acordava num quarto grande, com cama limpa e lençóis de algodão que cheiravam a lavanda. Pela primeira vez em anos, ninguém a acordara com gritos ou tapas. Mas o medo ainda morava dentro dela. Afonso apareceu na porta do quarto ao entardecer. Está confortável? Ela não olhou para ele. Conforto não apaga a vergonha que sinto. Ainda ouço as vozes deles me chamando de mercadoria. Ele cruzou os braços, fitando-a em silêncio. O que aconteceu naquela praça nunca mais vai se repetir. Eu garanto. Valentina ergueu os olhos, desconfiada. Por que o senhor se importa tanto? A voz dele saiu embargada, carregada de dor antiga. Porque eu já vi essa cena antes. E jurei que nunca mais assistiria sem fazer nada.
Os dias seguintes foram de adaptação lenta. A casa grande, com paredes brancas e varandas largas que davam para o horizonte infinito de campos de café e pastagens, parecia um palácio para Valentina. Dona Zefa, a cozinheira velha e bondosa, trouxe um vestido limpo. Vista isso, menina. Aqui ninguém anda com trapos. Valentina chorou ao vestir o tecido fresco. Aos poucos, começou a caminhar pelos corredores, tocando os móveis rústicos, olhando os retratos antigos nas paredes. Os empregados cochichavam, mas Afonso impôs respeito. Ela vive aqui agora. Quero tratamento digno para todos. Durante o jantar, em silêncio, Valentina ousou perguntar: todos me olham como se eu fosse um estorvo. Afonso largou o talher. Vai levar tempo, mas eles vão entender. E se não entenderem, eu faço entender. Ele contava histórias curtas da fazenda, do gado, do café que exportava para o rio. Valentina ouvia, fascinada. Pela primeira vez, alguém falava com ela como pessoa, não como objeto. Uma noite, Afonso bateu na porta do quarto. Entrou devagar e parou perto da janela, olhando a lua cheia sobre os campos. Sei o que você pensa de mim. Que sou igual aos outros homens. Valentina o encarou. Não sei mais o que pensar. O senhor me tirou da praça, mas ainda sinto as cordas nos pulsos. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Quando eu era menino, vi minha mãe ser vendida pelo meu próprio pai. Amarrada, humilhada, trocada por terras. Eu assisti tudo, impotente. Nunca mais a vi. Ela morreu longe, sozinha. Jurei diante de Deus que nunca deixaria outra mulher passar por isso. Valentina sentiu o peito apertar. Lágrimas escorreram. Então foi por isso que me comprou. Ele assentiu. Não comprei você, Valentina. Comprei sua liberdade. Aquela conversa mudou tudo. A partir dali, pequenos gestos começaram a construir uma ponte. Afonso ensinou Valentina a montar um cavalo branco, só dela. Segure as rédeas com firmeza, mas com carinho. Não é força bruta, é respeito. Ela caía, ria, tentava de novo. Ele segurava sua mão, paciente. À noite, ela cantava modas antigas que a mãe lhe ensinara. A voz doce ecoava pelos corredores, trazendo vida à casa que parecia morta. Afonso ouvia escondido, o coração apertado de emoção. As semanas viraram meses. Eles cavalgavam juntos pelos campos dourados ao entardecer. Valentina aprendia a laçar, a cuidar dos animais. Riam de erros bobos, compartilhavam silêncios confortáveis. Um dia, ela chorava sozinha no quintal. Ainda sinto que vou acordar amarrada. Afonso colocou a mão no ombro dela. Enquanto eu viver, ninguém mais vai fazer isso. O toque foi quente, protetor. Dentro dela, algo derretia, o gelo do medo dava lugar a uma chama tímida de confiança. Mas nem tudo era paz. No povoado, Nicanor bebia dia e noite, o ódio crescendo como erva daninha. Aquele fazendeiro me humilhou na frente de todos. Vou recuperar o que é meu. Ele reunia capangas, pagava com promessas de ouro roubado. A notícia chegou à fazenda. Valentina tremia. Ele não vai desistir. O ódio dele é maior que tudo. Afonso cerrou os punhos. Se vier, vai encontrar fogo. A tempestade explodiu numa noite de lua cheia. A fazenda dormia quando estalos de galhos ecoaram perto da cerca norte. Raimundo, o capataz, avisou: patrão, são homens armados. Afonso pegou a espingarda. Preparem todos. Valentina desceu correndo. É ele, não é? Tiros cortaram a noite. Cavalos invadiram o terreiro. Nicanor gritava: cerquem tudo. Valentina ainda é minha. A batalha foi feroz. Afonso lutava como leão, ferido no ombro, sangue escorrendo. Seus vaqueiros respondiam tiro por tiro. Valentina não ficou parada. Pegou uma faca na cozinha e saiu para a varanda. Quando Nicanor avançou, montado, ela gritou: Nicanor!
Eu não sou sua. Ele riu. Menina fraca. Mas ela desceu os degraus, olhos flamejantes. No instante em que ele se aproximou, cravou a lâmina no abdômen dele com toda a força acumulada em anos de sofrimento. Nicanor gritou, caiu de joelhos, sangue jorrando. Os capangas recuaram, fugindo na escuridão. Mas antes de cair, ele conseguiu feri-la com uma faca escondida. Valentina cambaleou, o corte profundo na lateral queimando como fogo. Afonso correu, pegando-a nos braços. Não, Valentina, não faça isso. Ela sorriu fraco. Eu disse que nunca mais voltaria para ele. O sangue manchava a terra. Dona Zéfra e as mulheres estancaram o ferimento. Afonso não saiu do lado dela a noite toda, segurando sua mão, rezando baixinho. Não me deixe sozinho como deixaram minha mãe. Ao amanhecer, Valentina abriu os olhos. Fraca, mas viva. Quero viver, ao seu lado. Afonso chorou. Então vamos viver. Os dias de recuperação foram lentos, mas cheios de carinho. Ele contava mais do passado, ela compartilhava sonhos. Juntos, planejaram o futuro, transformar parte da fazenda num abrigo para mulheres vendidas, exploradas, esquecidas. Não vai ser só gado e café. Vai ser liberdade, dizia ele. Semanas depois, Afonso abriu os portões da fazenda para todo o povoado. Diante de centenas de pessoas, de pé ao lado de Valentina, ele anunciou, esta terra agora é mais que riqueza. É refúgio. Nenhuma mulher será tratada como mercadoria aqui. Valentina, com voz firme apesar da cicatriz ainda fresca, completou, eu fui vendida, amarrada, humilhada. Hoje sou livre. E vou lutar para que nenhuma outra passe pelo que passei. O povo aplaudiu, emocionado. Alguns choravam. O sertão, antes palco de dor, testemunhava um novo começo. Afonso segurou a mão dela diante de todos, selando não só uma união de amor nascido no fogo da luta, mas um pacto de justiça. Valentina olhou para o horizonte infinito, o coração leve pela primeira vez. A moça vendida como escrava havia se tornado símbolo de esperança. E o fazendeiro milionário, que a comprará para salvá-la, encontrara nele mesmo a redenção que tanto buscava. Juntos, eles reescreveram o destino. No sertão seco e duro, brotava uma flor de coragem, amor e liberdade que ninguém mais conseguiria arrancar. E assim, a história que começou com cordas e lágrimas terminou com mãos dadas e um futuro aberto como o céu de Goiás.